E chegamos ao nosso devocional quarto dia. E o tema hoje é disciplina para trabalhar sob pressão. O livro de Neemias 4, ele retrata sobre algumas chaves importantes que nós devemos refletir no nosso devocional de hoje. Até agora nós vimos 3 chaves importantes da construção dos muros de Jerusalém. Primeiro, Neemias sentiu e orou. Primeira chave. Depois, Neemias, ele planejou com sabedoria. E então, cada pessoa começa a fazer a sua parte. Mas a construção, ela começa a ser feita, né? E quando algo começa a ser feito, algo acontece. A oposição aparece. No capítulo 4 de Neemias, ele nos ensina algo muito poderoso sobre oposição. Quem constrói algo importante precisa aprender a trabalhar mesmo sob pressão. Uau, que palavra! Quando os inimigos, eles perceberam que o muro estava sendo construído, os inimigos começaram a reagir. A Bíblia diz lá no versículo 1 que quando o Sambalate, né, soube que reconstruiriam os muros, ele ficou irado e muito indignado. E eles começaram com algo muito comum. A primeira coisa que eles fizeram foi ridicularizar. Zombaram do povo, criticaram o trabalho, tentaram desanimar os construtores. E isso é algo muito interessante. Quando o povo estava parado, ninguém atacava. Mas quando o povo começa a construir, surgiram o que? Os ataques. Neemias mostra um princípio espiritual importante para que você venha a aprender. Quando você decide reconstruir algo na sua vida, seja a sua fé, seja seu propósito, seja a disciplina, seja os seus sonhos, seja a sua família, seja o seu ministério, sempre surgirá algum tipo de oposição. Pode ser críticas, pode ser desânimo, pode ser medo, pode ser pressão, pode ser pessoas tentando te parar. Mas Neemias nos ensina como lidar com isso no capítulo hoje do livro de Neemias. E a resposta de Neemias para os opositores, para aqueles que se levantaram contra a reconstrução do muro, é que a obra não parou. Ele fez 2 coisas muito importantes. Lá em Neemias 4:9, nós vamos ver. Porém, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas contra eles. Essa foi a estratégia de Neemias, oração e vigilância, e essa deve ser a sua estratégia, orar e vigiar. A palavra já diz que nós temos que orar e vigiar, porque o inimigo não dorme, o inimigo, ele é inimigo e ele está buscando uma brecha, um caminho, algo para nos destruir, nos derrubar. Neemias não ignorou que existia problemas. Mas ele sabe o que ele fez quando ele viu que existia algum problema na construção? Primeiro, ele buscou a Deus. Depois, ele se preparou. E, o mais importante, ele continuou construindo. Eles trabalhavam com uma mão na obra e outra na defesa. Isso mostra algo muito espiritual. Muitas pessoas param quando surge o quê? Pressões. Mas Neemias nos ensina algo poderoso. Não pare a construção só porque surgiu oposições. Oposições, queridas, sempre irão existir. Oposições contra aquilo que nós construímos, aquilo que nós obedecemos diante de Deus. Se algo que você está construindo, seja seu relacionamento com Deus, disciplina espiritual, vida emocional, espiritual, seu propósito, seu casamento, eu não sei se está sendo tempo aonde você está sendo pressionado. Isso não significa que você deve parar. Às vezes, é exatamente o contrário. E eu tenho detectado isso em muitos momentos da minha vida. Pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Então, se você está construindo e está tendo oposições, estão tendo pessoas, situações que estão vindo contra você, continue construindo. Mesmo que seja difícil toda essa oposição. Hoje eu quero que você faça 3 perguntas muito importantes.
A primeira, existe alguma área da sua vida que começou a avançar e logo surgiram pressões ou desânimo? Pense. A segunda coisa que eu quero que você reflita: você costuma parar quando surgem dificuldades? O que Deus está te chamando a continuar construindo mesmo sob pressão? Reflita, responda. Você precisa entender que o inimigo, ele não para. O inimigo quer paralisar as obras do Senhor, do reino que foram entregues para você. Vamos orar? Hoje eu quero te colocar diante do Senhor. Diga: Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti sobre todas as pressões, sobre todas as dificuldades, sobre todas as oposições que surgem quando nós decidimos construir algo novo em nossas vidas. Diga: Senhor, ensina-nos a não parar diante das críticas, diante do desânimo, diante das situações. Diga assim como Neemias: queremos aprender a orar, vigiar e continuar construindo. Diga: fortalece o meu coração, Senhor. Renova minha coragem, me dá perseverança para terminar aquilo que o Senhor começou em mim. Eu profetizo que nenhuma oposição seja maior do que o Senhor está realizando através da sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo portas que parece que não vão se abrir, porque o inimigo está tentando te parar. Eu profetizo hoje, neste dia, que elas vão cair. Toda opressão, toda oposição que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus projetos, caiam por terra agora, porque você vai continuar construindo, não importa quem venha contra você, porque quem te enviou foi o Senhor dos Exércitos. Então, ore e vigie, não deixe de construir aquilo que o Senhor já determinou. Quem foi chamado para construir não pode parar por causa de pressão. Então, esse é o nosso 4º dia de devocional. Amanhã nós teremos nosso 5º dia de devocional. Deus abençoe, beijo no coração e até amanhã.